Nós estamos trabalhando o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo de número 4 até o versículo de número 11. Quero ler esse trecho aqui. Vou pegar uma Bíblia aqui. Vamos ler então? Deixa eu botar um zóio novo também, porque a idade chegou, né? Eu não gosto de usar óculos, eu não uso óculos para nada. Mas tem hora que ele fala, tem que ter óculos. E vem já vai mais uns 10 anos, mais, não 15 anos que eu tenho esse óculos. Já tá velhinho. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11, é o trecho, e o texto, a perícope, que nós separamos para os nossos estudos dessa série de mensagens. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, do 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, é o tema nosso hoje. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, foi na semana passada. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, já estudamos. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, também já estudamos. E a outro, a operação de maravilhas, também já estudamos. E a outra, a profecia, é a próxima semana. E a outra, os dons de discernir espírito, já estudamos. E a outra, a variedade de línguas, na próxima semana, lá na frente. E o outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu gosto muito de frisar nesse texto que os dons são do Espírito Santo. Não são das pessoas. Não é o dom do Paulo cura. Eu tenho o dom de curar. Não. O Espírito Santo manifesta através da minha vida quando ele quer, como ele quer, para ser útil. O dom de cura. Ou outro dom qualquer. Então, nós não somos donos dos dons, nós não temos os dons. Os dons se manifestam em nós através do poder do Espírito Santo. Nós dividimos essa série de ministrações de dons em 3 blocos. O primeiro bloco, os dons de poder, que nós já estudamos, todo ele, né? O dom da fé, o dom de operar maravilhas e o dons de curar. E o segundo bloco é o bloco dos dons de revelação, que nós estamos estudando. Nós já estudamos discernimento de espírito, o dom de discernir espírito, o dom da palavra do conhecimento. Hoje nós vamos estudar o dom da palavra de sabedoria. Na próxima semana nós iniciaremos o terceiro bloco. O terceiro bloco são os dons de expressão vocal, os dons que falam alguma coisa. Quais são esses dons? Profecia, o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. Encerraremos então, talvez eu faça mais uma ministração que está no meu coração. A última ministração deve ser com o seguinte tema: por que todo cristão deve falar em línguas estranhas? Vixe, para quem não é pentecostal não vai ficar muito legal, mas é isso que nós vamos falar. Estou vendo a carinha da tia Tereza ali, ó. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje, então, nós vamos estudar o dom da palavra de sabedoria. Em primeiro lugar, como sempre, eu costumo falar do que não é, para depois falar o que é. O que não é a palavra de sabedoria? Primeiro, não é sabedoria natural. A sabedoria natural nós adquirimos
através de estudar, através da experiência, nós vamos conseguindo algumas coisas. Nós podemos receber de Deus também a sabedoria natural. Tiago diz que se nós pedirmos a Deus sabedoria, Ele nos dará. E não vai ficar lançando em nosso rosto que Ele nos deu sabedoria. Salomão pediu sabedoria e teve. Então, não é sabedoria natural para realizar negócio, não é sabedoria natural para resolver os problemas da Bíblia. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus ensina para nós, para Josué, e serve para nós também, como se tornar sábio e próspero. Lá ele diz assim, ó, não cesse de falar no livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a sabedoria, Deus diz que a sabedoria está em meditar e em falar sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, sobre os ensinamentos da palavra de Deus. A convivência com uma pessoa sábia nos torna sábios. Jesus era um mestre por excelência. Pedro e João eram 2 pescadores. E a turma achava que eles eram meio bronco. Mas não, eles se tornaram homens sábios porque andaram 3 anos e meio aproximadamente com Jesus. Então nós podemos adquirir sabedoria natural através do relacionamento com pessoas, com professores, com muita leitura. Né? Muita leitura. Eu fui uma criança que lia muito. Lia mesmo, desde pequeno. Eu lembro uma vez, minha mãe era servente, faxineira do grupo escolar que eu estudava, o Marechal Rondon, lá em Naviraí. E aí resolveram botar fora uns livros velhos que tinha lá, muito antigos. E ela e eu juntamos aqueles livros e levamos para casa. Rapaz, eu com 7 para 8 anos de idade, eu li toda a coleção de Monteiro Lobato. Quando eu vi a turma falando, ai, do sítio do Pica-Pau Amaravaí, isso eu li quando era criança. Era muito criança quando eu li isso. Então eu adquiri alguns conhecimentos que me tornaram um pouco mais sábio do que a média. Pastora Maria Duarte, seja bem-vindo, pastor Odo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, queridos, o que não é o dom da palavra de sabedoria? Sabedoria natural. Não é aquela pessoa que é sábia, que você senta e ela sabe falar sobre a vida. Tem muito velho sábio, e tem muito velho que não é sábio, mas tem muito velho que é sábio. Não é sábio. O que não é a palavra de conhecimento? Não é sabedoria natural. Também não é sabedoria sobrenatural. Não é você ter um conhecimento fenomenal do mundo espiritual. Infelizmente, quando se fala de conhecer o mundo espiritual, se pensa muito em saber nome de demônio, em saber não sei o quê. Não, nada disso. Sabedoria sobrenatural é você ter o conhecimento das obras de Deus, como Deus age, os conhecimentos, ter uma profundidade de conhecimento disso. Não é palavra de sabedoria também a capacidade para aconselhar. Tem gente que tem uma palavra maravilhosa, tem um dom de aconselhar as pessoas. Ele sempre tem uma palavra que toca as pessoas. Não é aquela palavra brusca, não é aquela palavra ofensiva, mas ele toca no ponto do assunto e resolve. Eu não sou muito assim não, porque eu sou muito direto. Às vezes, se a pessoa for pedir aconselhamento para mim e ela quiser que eu adule ela vai sofrer. Mas não é palavra de sabedoria você fazer um aconselhamento. Também não é palavra de sabedoria a capacidade de interpretar a Bíblia. Interpretar a Bíblia vem de estudar a Bíblia, estudar o contexto histórico, estudar
o relacionamento com Deus, ter um bom relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Aí dá a capacidade de interpretar a Bíblia. Não é um dom. Você não lê um trecho aqui que você nunca leu e você sai sabendo o que está escrito. Não é verdade isso, irmãos. Temos que tomar cuidado com isso. Eu conheço muita gente que lê um versículo e chega a uma conclusão e se machuca. Eu vi alguém passar por isso. Doeu muito o meu coração. Uma pessoa que nós ganhamos para Jesus, chegou na igreja passando necessidade, nós fizemos cesta básica para ele e para a família. E Deus abriu uma porta para ele, ele começou a trabalhar. Daqui a pouco Deus abriu uma outra porta, ele montou uma barraquinha de bugigangas lá, e de repente ele estava muito bem. Tinha seu carro, tinha uma lojinha, e então um dia alguém interpretou a Bíblia para ele dizendo que ele ia ficar rico. E a primeira coisa que aconteceu nessa história, porque Deus estava falando, e aqui ó, o texto bíblico, a interpretação da Bíblia, e a primeira coisa que aconteceu foi ele tirar a mão da contribuição, que ele era fiel. Ele era ofertante, um dizimista fiel. A partir do momento que colocaram no coração dele que a Bíblia estava dizendo para ele que Deus tinha dado a ele o dom da riqueza, que ele ia enricar, ele perdeu praticamente tudo. Primeiro parou de ofertar, parou de dizimar, depois começou a passar necessidade, não deu mais certo a lojinha dele, voltou embora para lá, para de onde ele tinha vindo, mas graças a Deus não abandonou a Jesus, partiu para a eternidade pregando o Evangelho. Teve um reencontro com a palavra lá na frente. Mas isso é muito perigoso. As pessoas que acham que elas têm uma capacidade sobrenatural para interpretar a Bíblia. Não é por aí. A palavra de Deus, ela se explica. Então você precisa ler e ler a palavra de Deus. Então, nós já sabemos o que não é. Não é sabedoria sobrenatural, não é sabedoria natural, não é capacidade para aconselhar, não é capacidade para interpretar a Bíblia. Então, o que é o dom da palavra de sabedoria? Beleza. Definição. O dom da palavra de sabedoria é a revelação sobrenatural a respeito dos propósitos e planos divinos na mente e na vontade de Deus, fazendo referência sempre ao futuro. É uma palavra do conhecimento do propósito de Deus. Deus revela uma faísca daquilo que ele quer fazer ou daquilo que ele está fazendo, que ele vai fazer. A palavra de sabedoria sempre diz respeito ao futuro. Sabe, quando as pessoas dizem, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, se elas estiverem falando corretamente pelo Espírito de Deus, elas estão entregando uma palavra de sabedoria. Na linguagem mais comum, podemos dizer que a palavra de sabedoria é a revelação do Espírito Santo sobre uma fração dos propósitos e planos divinos, concernente a alguém ou a algum fato, sendo sempre uma revelação do futuro. Presta bem atenção. Na próxima quinta, se Deus assim nos permitir, na nossa próxima mensagem, nós vamos falar sobre profecia. Profecia não tem predição. Profecia não é para prever futuro. Quando há predição de futuro, é uma palavra de sabedoria. É a sabedoria de Deus, o conhecimento que está na mente de Deus. É complicado, irmãos, porque nós misturamos muito, né? Uma vez que os dons eles estão entrelaçados, eles se entremeiam, muitas vezes nós temos dúvidas a respeito disso. Mas é assim. Presta bem atenção. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Quando a gente fala da palavra de sabedoria ser
uma revelação da mente de Deus que diz respeito ao futuro, a gente já pensa assim, não, mas então tem que se cumprir. Vai se cumprir. Quando diz respeito ao ser humano, o relacionamento do ser humano com Deus, ele não sou calvinista, então esqueça esse negócio que Deus determinou. Não. A palavra de Deus, nesse caso, a palavra de sabedoria, ela é condicional. Eu vou usar textos bíblicos. Ele é condicional. Por quê? Porque depende da sua obediência aos ensinos bíblicos ou a sua conversão, o seu caminho para o caminho dos propósitos de Deus. Vou citar a Bíblia para não dar confusão, presta atenção. A palavra de sabedoria, ela é condicional. Ela só vai se cumprir se eu cumprir os requisitos bíblicos para que aquilo aconteça. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 2, nós temos a história do sacerdote Eli. E Deus fala para Eli, eu tinha dito que ia abençoar a sua família e que não ia faltar ninguém da sua família que ministrasse na minha presença. Mas longe de mim fazer isso, não vou mais fazer isso. Porque você não corrigiu seus filhos são um bando. E aconteceu que morreu os filhos e o próprio Eli. E o sacerdócio passou então para Samuel, que não era da família de Eli. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Não é porque Deus um dia disse que vai me usar e vai me abençoar, que eu vou andar com a vida toda esculhambada e que Deus vai me usar. Deus pode me usar como ele usou a mula de Balaão, mas não como um servo dele. Nós precisamos tomar cuidado com pensar isso. Porque Deus disse lá, em Deuteronômio, que o profeta ia falar a respeito de coisas e a base de entender se ela era de Deus era se cumprisse, aquele profeta do Antigo Testamento não está aqui no presente. Não é mais aquele profeta. Aquele profeta lá do Antigo Testamento era aquele que recebia o plano de Deus e passava para o povo. Mas quando o povo não obedecia também, acontecia que a bênção não estava. Olha para a história de Israel. Eu vou te abençoar, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, e Deus é obrigado depois a castigar o povo, porque o povo é rebelde. Então a palavra de sabedoria, ela não se cumpre de qualquer maneira. Ela tem um propósito, e esse propósito está ligado ao cumprimento das regras bíblicas, da vida bíblica para o ser humano. Amém? Outra coisa, Deus mandou Isaías dizer para o rei Ezequias que ele ia morrer. Põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Quando Isaías saiu, Ezequias virou para o lado, orou, conversou com Deus. Deus falou para Isaías, volta lá que eu resolvi dar mais tempo de vida para ele. Ué, ele trouxe uma palavra de sabedoria de que ele ia morrer. Mas Deus mudou a história. Por que Deus mudou a história? Por causa do relacionamento que ele tinha com Ezequias. Ele concedeu mais vida a Ezequias. Não significa que o plano de Deus falhou, que Deus não sabia que Ezequias ia pedir vida a mais. Não, irmãos. Isso aqui mostra que o nosso relacionamento com Deus faz com que a palavra dele se cumpra ou não na nossa vida. Continuando. Como se manifesta a palavra de sabedoria? Isso aqui é tremendo. Toda vez que a gente vai ouvir uma profecia, a turma começa, assim diz o Senhor. Mas e a palavra de sabedoria? Que é um conhecimento de Deus a respeito do futuro, uma fraçãozinha do conhecimento de Deus. Por ser um dom que diz respeito exclusivamente ao futuro, a palavra de sabedoria
vem sempre acompanhada de outras manifestações. Pode ser que a palavra de sabedoria venha junto, dentro da manifestação das línguas espirituais com interpretação. Entendeu? A pessoa está lá orando em línguas, falando em línguas, de repente o Senhor dá para ela uma língua para interpretação e uma outra pessoa interpreta aquela língua e dentro dessa interpretação está uma palavra de sabedoria. Quando deu futuro, quando lançou para o futuro, quando trouxe visão futura, já não é mais apenas a interpretação, já é uma palavra de sabedoria, mas dentro da manifestação desse dom. Também pode ser dentro da manifestação do dom da profecia. A pessoa está profetizando e dentro da profecia ela tem uma fração do conhecimento de Deus a respeito do futuro naquela situação que ela está ministrando. Pode vir junto com o discernimento de espíritos. Pode vir junto com a palavra de conhecimento. Presta bem atenção. Tem muita gente entregando palavra de sabedoria e nem ele mesmo sabe que ele está entregando uma palavra de sabedoria. Por quê? Porque pode vir dentro de uma pregação. A pessoa está pregando no mover do Espírito e de repente Deus dá a ela uma palavra a respeito de algo que vai acontecer dali uns dias. E isso é para a edificação da igreja, é para ser útil. Não é para engrandecer a pessoa que está sendo usada. Nós somos vasos de barro, irmão. Diz Paulo, e é verdade. Nós nos quebramos muito fácil. Não podemos deixar que o orgulho venha sobre nós. A glória sempre deve ser dada a Deus. A palavra de sabedoria no ministério particular. No dia a dia. Como exercemos, como fazemos isso. Por ser uma revelação dos propósitos de Deus, devemos buscar esta manifestação em nossa vida de oração. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus e orar para que Deus nos mostre alguma coisa sobre o nosso futuro, o nosso dia a dia. Sei lá, Deus vai fazer o que Ele vai fazer. E é interessante que Jesus fala sobre isso e a gente passa desapercebido. Lá no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus, ele fala uma palavra tremenda, que ele diz que ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Olha, ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Jesus disse, eu, Jesus, só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. O que Jesus está dizendo? Eu tenho um momento na minha vida de oração em que o Pai me revela o que é para mim fazer no dia seguinte. Ah, mas era Jesus. Claro que era Jesus. Oh, glória a Deus, porque Jesus é Jesus, né? Já pensou se Jesus não fosse Jesus? Nós estávamos todos perdidos. Era Jesus, mas Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Totalmente obediente a Deus. Jesus era um homem que orava. E orava muito. Muito. Não para os outros ver. Não para se engrandecer. Mas para ter essa comunhão com o Pai. De modo que ele tinha de Deus a orientação para o exercício do seu caminhar. Por que Jesus não se enganava com o ser humano? Ah, não, porque Jesus era Deus. Não, porque Jesus era um homem cheio do Espírito Santo e tinha revelações que Deus dava a ele. Você pode ter revelação. Basta você viver uma vida de comunhão com Deus. Pai Senhor, minha sobrinha, Mariana, seja bem-vinda. Está entendendo, irmãos?
dentro do nosso dia a dia, da nossa vida de oração, da nosso evangelismo, da nossa pregação, Deus vai nos conduzindo a um lugar que nós podemos enxergar aquilo que Ele está fazendo. Um certo pastor conta que um dia ele estava orando pela conferência que ele ia fazer. Ele ia fazer uma convenção num ginásio de esporte, e então já há algum tempo ele vinha orando a Deus a respeito daquela reunião, pedindo a Deus que manifestasse e colocando diante de Deus necessidades. E ele disse que um dia, quando ele estava orando pela convenção que ia fazer, de repente Deus o arrebatou e lhe deu uma palavra de sabedoria. De que maneira se manifestou essa palavra de sabedoria? Deus o levou à frente, ao futuro, e o colocou sobre o ginásio de esportes onde estava acontecendo a conferência. E ali ele observou, vendo tudo o que estava acontecendo, a mensagem que foi pregada, viu pessoas sendo curadas, quais eram as pessoas, e de repente terminou. Era uma palavra de sabedoria dentro de uma coisa específica, a convenção. Bom, ele disse que ele continuou orando pela convenção e se preparou. Passaram-se os dias, chegou o dia do culto da convenção. O que ele fez? Ele pregou o sermão que ele tinha ouvido ele pregar, baseado em como ele tinha ouvido, na manifestação da palavra de sabedoria, e de repente, os milagres que ele tinha visto lá antes aconteceram naquele dia. Porque Deus deu a ele uma palavra de sabedoria dentro do ministério particular dele. É sobre a vida dele, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Deus quer nos falar. Deus quer nos revelar. Só que nós colocamos as coisas de Deus como muito grande. Ah não, pastor, esse negócio de revelação é para um homem consagrado que vive muito em oração. É verdade, quem anda muito em oração tem mais chance. Mas, querido, a nossa vida diante de Deus em sinceridade abre o nosso coração. Deus nos dá a palavra de sabedoria. Presta bem atenção numa coisa. Aconteceu comigo e eu fui desobediente. Eu estava pastoreando uma congregação que estava fundando lá na cidade de Anastácio. E eu tinha um ponto de culto na casa de um irmão chamado Evandro, numa serraria que ele tinha, bem longe, né, beirando a cidade mesmo, mas longe da nossa casa. E um irmão me emprestou o carro dele. Estava meu pai, minha mãe e minhas irmãs. E nós fomos. Pegamos era uma pampazinha, né? Para ir lá pro culto. E a hora que eu sentei no carro, Deus me disse, vá pela preferencial. Vá pela preferencial. E eu fui pela preferencial? Não. Eu fui pela que eu preferia. Meu irmão, era uma rampazinha assim e cruzava uma avenida, que a avenida era a principal, e eu tinha que parar ali para passar os carros para depois ir. Eu cheguei, parei, olhei para a esquerda, olhei para a direita, não vinha carro nenhum, eu toquei em frente. Quando eu ia terminando de cruzar a rua, eu só vi quando uma Kombi veio e
freando e encostou, não bateu assim, nem nada, só sujou a lateral do carro. Eu parei, estava preparando para descer, e a pessoa que estava dirigindo a Kombi veio correndo onde eu estava. Tá tudo certo, pode ir embora, não aconteceu nada não, vai. E eu peguei e fui. Claro, meu pai era um homem um pouco amoroso com a minha mãe, ficou com muito medo da minha mãe ter se machucado, deu uma bronca bem dada em mim. Eu falei, mas tem alguma coisa errada. Eu não vi esse carro, eu olhei. Bom, passado uns 2 dias, eu estou subindo naquela avenida preferencial e dou de frente com a Kombi. Sem luz, sem lâmpada. Como que eu ia ver de noite um carro no escuro? Por isso que Deus tinha mandado eu ir pela preferencial. Se eu tivesse obedecido aquilo que Deus falou ao meu coração, eu não teria passado aquele susto, porque eu estaria de frente com o cara. E eu sabia que era aquela mesma Kombi, porque em cima ele tinha uma antena parabólica, ele lidava com isso, e tinha uma antena parabólica em cima da Kombi. Olha, queridos, Deus se manifesta em pequenas coisas para nos abençoar. Ele pode nos dar uma palavra de sabedoria sobre alguma coisa do futuro nosso, e nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Uma palavra, um conselho. Então nós precisamos entender isso. Dentro do nosso dia a dia, do nosso ministério pessoal, do nosso relacionamento com Deus, Deus nos dá a palavra de sabedoria. Lembrando que a palavra de sabedoria é um pedacinho da sabedoria de Deus a respeito do futuro. Pode ser o meu futuro, pode ser o futuro de alguém. Então, quando alguém diz assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, Deus manda te dizer que você não pode fazer tal coisa porque vai acontecer tal coisa. Se vem de Deus, é uma palavra de sabedoria. E nós precisamos entender isso. Continuando. A palavra de sabedoria no ministério público. Nós já vimos exemplos bíblicos de manifestações da palavra de sabedoria e temos até hoje nas igrejas, nos cultos, nas reuniões. Embora, pela falta de busca e de compromisso com esse dom, poucas vezes tem se manifestado. Hoje em dia, queridos, nós precisamos tomar cuidado com uma coisa chamada contrafação. Contrafação é a manifestação satânica fingindo ser Deus. É um dom falso. Tem pessoas que começam a ter visagem, começam a ter revelação, e é muito simples e muito comum da gente entender isso. A Bíblia diz assim, que nós devemos examinar os espíritos, provar os espíritos. Qual é o espírito que está agindo? A pessoa está trabalhando com humildade? Ou ele está se exaltando? Ou ele está usando esse dom para mandar, passa um Pix para mim. Sabia que tem um profeta do Pix aí na internet? E aí ele fala, não, a hora que você passar o Pix, Deus já me dá a visão e eu já passo para você. E você acredita que tem gente que acredita nisso? Agora há pouco tempo descobri no Rio de Janeiro um cara que tinha montado uma central telefônica para atender as pessoas dando revelações. Ele dava um número, era o número de uma central telefônica, tinha umas pessoas lá, tocava, o cara atendia aqui, fazia oração, fazia a revelação. Bom, então a gente tem que tomar cuidado. Mas não é porque tem pessoas falsas, ou que usando falsos dons, que os dons verdadeiros não existem. O dom verdadeiro, ele tem a finalidade de glorificar a Deus. Ele tem a finalidade de dar um livramento para você, ou para mim, ou para a igreja, a respeito de coisas que Deus está sabendo e Ele quer que nós evitemos.
Então não é que a palavra de sabedoria ela tem que se cumprir tintim por tintim. Não, porque às vezes a palavra de sabedoria é dada com a finalidade de você não fazer a coisa errada. Ou seja, de você evitar aquilo. Existe a possibilidade de você mudar aquilo que foi dito a você numa palavra de sabedoria. Existe a possibilidade, nem sempre. Às vezes é uma palavra definitiva, é um decreto. Às vezes não, às vezes é uma palavra condicional. Se você é fiel, a palavra de bênção se cumpre. Se você se converte, a palavra de maldição não se cumpre. Amém? Graça e paz, Francisca. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Eu vi também aí que o Vinícius Abdala, meu sobrinho, me curtiu aí, me seguiu. Seja bem-vindo, filho, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, mesmo num culto pode se manifestar isso. Mesmo na pregação se manifesta isso. O dom da palavra de sabedoria. Deus traz à tona um pedaço do futuro. E nós precisamos entender que Deus faz isso. Eu creio na continuidade dos dons. Eu sou continuista. Os dons não pararam, não deixaram de estar em funcionamento depois que os últimos apóstolos morreram. Não! O mesmo Deus da igreja primitiva é o Deus da igreja de agora. O mesmo Deus de Paulo, apóstolo, é o Deus do Paulo Cora. O mesmo Deus do Paulo Cora é o Deus do Alberto Denze, é o Deus do Wesley, é o Deus do Evandro, é o Deus de qualquer pessoa que seja sincera ao Filho eterno Jesus Cristo. E Ele vai manifestar. Ele vai manifestar. E muitas vezes, irmãos, nós sabemos das coisas, mas não vigiamos. E depois dizemos, eu sabia. Deus tem nos revelado. Deus tem trazido palavra de sabedoria. Muitas vezes disfarçada de uma conversa. Muitas vezes disfarçada de um louvor. Toma cuidado. Abra os ouvidos. Como disse Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai Senhor Evandro Rames, batizei o Evandro lá na Viraí. Tá enchendo de gente conhecida aqui. Então, queridos, a palavra de sabedoria no ministério público, ou seja, para a igreja, para a multidão, pode acontecer. Lembrando que nós precisamos sempre estar vigilante, buscando entender que tipo de espírito está se manifestando naquele momento. Só isso. Nós devemos buscar esta manifestação para a glória de Deus e a edificação da igreja. Nós precisamos. Nós precisamos. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu comecei a pregar o Evangelho quando eu tinha 13 anos de idade. Eu era professor da escola bíblica dominical. Meu pai era o dirigente da igreja, eu era um menino falante, gostava de ler. Meu pai me entregou a revista de escola dominical dos adultos e mandou que eu preparasse e pregasse, e ministrasse. A irmã Tereza Ramos, que está aqui, ela é minha tia, e ela frequentava a nossa igreja. Por causa da irmã Tereza, eu fui obrigado a estudar muito a Bíblia para descobrir uma coisa. Porque a gente sempre falava que entrou um casal de bicho na arca. Aí a tia Tereza chegou na escola bíblica com uma história. Se entrou um casal e Noé matou um para fazer o sacrifício, como é que tem animal? E eu fui estudar. Eu lia, mas não entendia. E eu pedi ajuda para presbíteros de outras igrejas, não me ajudaram. Eu pedi para o padre, que era meu professor, na época era ensino fundamental. Não, era a primeira. Era ensino fundamental lá, até a 8ª série. Eu estava na 5ª série, 5ª ou 6ª série.
E o padre também não soube. Mas um dia antes da outra escola dominical eu descobri que Deus mandou entrar 7 pares de animais puros. Então entrou 7 casal de cordeiros, por isso que ele podia fazer o sacrifício. Descobri lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu já vi muito pregador. Já vi muita mensagem. E eu também aprendi, como todos os pregadores que vão estudar teologia, eu não comecei com um seminário de teologia, eu não fiz um seminário, eu não fui para o seminário, fiquei lá 4 anos estudando, não. Eu lá de pequeno, eu estou lendo a Bíblia, estou lendo livros, em um livro. Meu conhecimento teológico é autodidata. A minha base de ensinamento teológico é o livro O Plano Divino através dos Séculos, do irmão Laurêncio Olson, que é da Assembleia de Deus. O Plano Divino através dos Séculos. Se alguém conseguir, dá para encontrar aí na internet, hein? É um excelente livro. Mostra o plano de Deus. E eu fiz cursos sobre pregação. E eu aprendi que a gente não deve ficar contando testemunho pessoal na hora da pregação. Mas, meu querido, eu não vou contar dos outros, eu vou contar do que Deus fez na minha vida. Tá bom? Não é para me exaltar, tá certo? Eu quero deixar isso aqui. Irmão, muitas vezes, depois eu fico ouvindo a mensagem e falo, meu Deus do céu, né? Eu contei essa história, contei aquela, mas eu estou contando experiências que eu tive, não para me engrandecer, é para encaixar dentro do testemunho, tá bom? Nós devemos buscar em Deus as manifestações dos dons. Nós precisamos da manifestação dos dons. E os dons vão se manifestar. Irmãos, eu já vi manifestação de dons dentro da igreja, com membros da igreja que eu pastoreava. Deus os usando. Eles sendo instrumentos de Deus, sendo pessoas simples. Simples. Então, nós podemos sim buscar em Deus, e Deus, a hora que Ele quiser, Ele vai nos dar a capacidade. Continuando. Como manifestar esse dom? Ah, pastor, lá vai o senhor querer ensinar as pessoas a fazer as coisas de Deus. Sim. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim, que é para ter 3 profetas no culto, no máximo, 2 ou 3, e um a falar depois do outro, não é para falar tudo junto. Está ordenando, está explicando como é que funciona. E depois ele fala assim, ó, quando um está falando, se Deus dá a palavra para outro, aquele primeiro cala a boca. Não é para ficar disputando, para ver quem tem a palavra de Deus. Por que ele diz isso? Porque o espírito do profeta, não é o espírito de Deus. Ah, o espírito de Deus é sujeito ao profeta. É negativo. O espírito do profeta. A manifestação do Espírito Santo passa pelo profeta, pelo homem, pelo ser humano, pelo espírito daquele que vai manifestar. Então vamos lá. Primeira coisa. Não tenha pressa nunca para falar as coisas. Tenha calma. Deus não está com pressa, não. Você vai lá e coloca aquilo com calma, com tranquilidade. Confia em Deus e descanse. Presta atenção. Não está aqui no meu esboço, mas eu vou falar. Importante. Quando alguém entregar a você uma palavra de profecia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma revelação, ela vai lá na tua cabeça, é assim diz o Senhor, ppp. Quando terminar o culto, você vai lá nela e fala para ela, irmão, por favor, como é que é mesmo aquela profecia que você me entregou? E você diz, irmão, eu não sei, Deus mandou falar, eu falei. Então, queridos, você nem aceite. Se ele não te disser para você, irmão, o que Deus me disse foi isso, isso, não aceite. Porque Deus não tira a consciência de ninguém para se manifestar. Deus não tira a consciência de ninguém no ser humano
para se manifestar. Quem rouba a consciência é Satanás. Então, quando eu estou dizendo a você, assim diz o Senhor, eu estou sabendo o que eu estou falando. E eu tenho que me responsabilizar pelo que eu falei. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter a responsabilidade. Se você tem dúvida, fecha a boca. Não fale. Tenha calma. Busca em Deus. Pede que Deus dê a confirmação. E a hora que você tiver a certeza, você abre a boca e fala o que tem que falar. Lembre-se que a palavra de sabedoria pode ser condicional. Pode ser condicional, ou seja, a palavra de Deus a respeito do futuro de alguma pessoa ou de alguma situação, ela pode estar condicionada a pessoa se converter e não acontecer o mal, ou pode estar condicionada a pessoa desobedecer e não receber a bênção. Pode ser Senhor Miriam, pode ser Senhor Sérgio, chegando aí, beijão, bem-vindo. Tá entendendo? Você pode manifestar o dom a hora que você tiver consciência de que a coisa está resolvida. Tenha calma, não precisa se apavorar, não precisa atravessar. Irmão, o pastor está pregando e o cara levanta e começa a profetizar. O pastor está pregando e a pessoa levanta e sai andando na igreja. Isso é coisa de criança ou coisa do diabo. Não é de Deus. Sabe, essas são reuniões que são atribuladas. Tem 500 profetas, cada canto tem um com a mão na cabeça do outro, e de repente as pessoas começam a ser dependentes disso. Cuidado. Lembre-se que 3 são os tipos de espíritos que atuam nessas manifestações. O próprio Deus se manifestando através do Espírito Santo, através do ser humano. O próprio ser humano inventando coisa. E Satanás usando o homem, roubando-lhe a consciência e fazendo coisa errada. Continuando. Confie em Deus. Descanse. Tenha calma. Lembre-se que a palavra pode ser condicional. Não vai afirmando coisa que você não sabe que é para afirmar. Lembre-se que a palavra de sabedoria pode se manifestar e normalmente ela se manifestará juntamente com outro dom de revelação ou de expressão vocal. Quais são os dons de revelação? Discernimento do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Expressão vocal, profecia, línguas, variedade de línguas e línguas para interpretação. Então presta bem atenção. Uma outra coisa. Nunca interprete a palavra de sabedoria que o Espírito Santo te dá. Faça o seguinte, deixa Deus fazer. Não tente explicar, porque você vai se dar mal. Você vai errar. Falando nos dons de manifestação de revelação, eu estava numa reunião pequena de oração, estava eu, o pastor na época chamado Geraldo, e mais 3 ou 4 pessoas, além de nós dois. E ele teve uma visão espiritual. Ele viu dentro do reino espiritual uma revelação, um discernimento de espírito. E ele entregou a visão que ele tinha. E quando ele entregou a visão que ele tinha, eu já rapidamente, não falei para os outros, né, que eu não sou bobo, eu já interpretei. Eu interpretei. O que era a minha interpretação? O pastor disse assim, olha, eu estava orando aqui e Deus me mostrou, eu vi uma bandeja prateada, muito linda, e com cigarros acesos. Na hora eu já pensei, epa, tem irmão fumando aqui. Tem irmão fumando aqui. Mas aquele homem de Deus entregou também a interpretação daquela visão. Ele disse, olha, não significa que tenha alguém fumando aqui. Significa que essa bandeja é uma oferta. O cigarro
são os prazeres mundanos. Então, Satanás está acercando de um de nós aqui com ofertas para tirá-lo da presença do Senhor. Um daqueles jovens caiu de joelho aos prantos. Ele não fumava, ele não bebia, ele não tinha pecado, ele não tinha feito nada. Mas ele estava sendo tentado e Deus mostrou dessa maneira para o pastor, e graças a Deus que Deus deu a interpretação para ele, porque se pela minha interpretação estava tudo errado. Então, não explique. Se Deus te der a interpretação, aí você vai lá e fala, olha, irmãos, isso aqui é isso, 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 isso. Se Deus não der, se a pessoa vir te perguntar, pastor, de tal coisa, eu falo, irmão, Deus falou tal coisa? Falou, então deixa que Deus vai fazer. Ô, irmão, deixa que Deus vai fazer. Não precisa você dar interpretações. Tenha consciência de que você está sendo vaso de Deus. Assim diz o Senhor, Deus me mostrou isso, 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 isso. Irmão fulano, Deus me diz, e eu estou dizendo a você, que se você continuar andando nesse caminho que você está andando, vai acontecer isso. Pronto. Nós estávamos no ônibus voltando do encontro. E estava todo mundo assim, cheio de graça. Todo mundo orando e chorando e falando em línguas e tal. Tinha um pastor mais antigo do que eu, né, como pastor da Renovada, então eu fiquei na minha. Ele era o líder do negócio lá. Inclusive ele tinha vindo com o ônibus e tinha pegado a gente na Viraí. Em Dourados, desculpa. De repente, alguém lá, uma pastora, para o ônibus aqui, não sei o que, porque Deus me mostrou e Deus falou, e Deus falou. Eu esperei o pastor, olhei para ele, ele estava assim de cabeça baixa, ele ficou. Eu falei, não vai parar o ônibus não. Tá louco, rapaz? Tá chovendo, de noite. A estrada sem acostamento, vai parar onde? Motorista toca até o primeiro posto de gasolina, aí você para. Aqui não é para parar não. Rapaz, o clima pesou pro meu lado. Eu corri, fui lá, sentei do lado do motorista e oração. E o motorista passou do primeiro posto de gasolina e falou, vou encostar não, pastor, tá bom para viajar. E chegamos em Dourados ainda, mesmo com chuva e tudo, nós chegamos antes do tempo previsto. Irmão, o que o inimigo estava fazendo? Imagina um carro parado no escuro, debaixo de chuva, numa estrada sem acostamento, numa descida, íngreme, perto de Guaíra, vindo de Campo Mourão para Naviraí, passando ali para Dourados, mas passando por Naviraí, passando perto de uma descida que não acaba nunca. Foi uma visão errada, uma visão mentirosa, de que ia acontecer um acidente. E se tivesse parado, essa visão poderia ter se transformado em verdade. Porque nós estaríamos nos colocando à disposição para ser atropelados por um caminhão. Como nós tocamos em frente, não aconteceu nada. Não dê interpretações da palavra, deixa Deus agir. Seja sábio. Deus falou, faça. Tenha fé e entregue a palavra de sabedoria. Entregue a palavra de sabedoria. E Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Jesus Cristo virá não é uma palavra de sabedoria. Jesus Cristo virá é uma palavra dita por Jesus que vai se cumprir muito em breve. Amém? Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. E eu vou estar nessa. Vou viajar. Vamos junto? Mas para nós irmos juntos, nós precisamos viver a verdade da palavra de Deus a cada dia, a cada instante. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que a glória do Senhor resplandeça sobre as nossas vidas e que possamos caminhar, Senhor, em direção à verdade do Senhor. Que os teus filhos e as tuas filhas que estiveram aqui nessa live, aqueles que ainda vão ver essa live, possam, Senhor, se colocar como instrumento do Senhor para que Deus possa usá-lo e abençoá-lo. Amém? Eu ouvi uns irmãos mexicanos cantando uns corinhos do meu tempo de criança. Talvez a Miriam
minha irmã, lembra disso aqui, ó. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, a minha alma ardendo está. Ó Senhor, quero que ardas em meu ser. Como uma sarça quero arder com seu poder. Em novas línguas vou falar como sinal. Estou ardendo nesse fogo celestial. Quero amar e adorar somente a Ti, como se adora em espírito e verdade. Ó Senhor, quero que ardas em meu ser. Como uma sarça quero arder com seu poder. Aleluia! Oh, glória a Deus!